Bom, vamos começar. Vamos falar um pouquinho, né, Sil, sobre plano de ação. Silvana foi consultora aí por muitos anos, então tem muita bagagem e vai compartilhar com a gente aí um pouquinho sobre esse tema tão amplo. E estamos aqui à disposição, caso vocês queiram nos acionar, é só deixar no chat ou pode também, né, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Bem, só para nos direcionar nessa nossa conversa, introduzindo, né, o nosso tema, plano de ação, para a nossa discussão desse período da tarde. A gente vai falar um pouquinho, né, vou trazer um pouquinho sobre a importância da ferramenta plano de ação para os processos de trabalho. Vamos entender um pouquinho de conceitos relacionados a esse tema, plano de ação, e discutirmos, né, e vai ter a participação de vocês aí, as dificuldades de adesão ao uso da ferramenta plano de ação. Bem, para você, o que é qualidade? Muitos aí, né, como trabalham com o SigQuali, trabalham e implantam o sistema de gestão da qualidade, muitos já certificados, outros pleiteando aí uma certificação de alguma norma, seja ISO, seja normas de operadoras, seja de hospitais, né, como a ONA e como a resolução normativa, né, da ANS para acreditação de operadoras, e trabalham esse tema qualidade. Mas para você, o que é qualidade? Bem, para mim, qualidade é, no meu processo, onde eu executo, eu atender a necessidade, a expectativa do meu cliente. E vamos relembrar, né, um pouquinho dos conceitos, né, do que é cliente para a gente. Cliente pode ser externo, que é o meu cliente direto, por exemplo, se eu sou de um hospital, de uma clínica, o meu paciente. Ou pode ser também os clientes internos, que são os processos que interagem com o meu processo, em que eu entrego produto ou algum serviço para esses processos internos. Por exemplo, eu posso ser gestora de um centro de material esterilizado e eu entrego para o centro cirúrgico. O centro cirúrgico é o meu cliente, eu entrego para ele esses materiais esterilizados. Um exemplo também administrativo, eu posso ser do setor de almoxerifado, e eu abro ordens, né, de compra para o meu setor de compra. O setor de compra, ele é o meu cliente interno e eu entrego, então, essa ordem de compra para ele. Então, qualidade, para mim, é isso. No meu processo, necessidade e também a expectativa do meu cliente. E como entregar essa qualidade, né? Fica muito subjetivo atender a expectativa. A gente, como gestor, né, você como gestor de processo na sua organização, como que você pode entregar qualidade? E aí, só é possível fazer essa entrega voltando para a literatura e o que a gente tem aí de referência, que é uma sistemática, a organização, estruturar uma sistemática em que todos os processos, auxiliados pelo um sistema de gestão de qualidade, ele olha para o seu cliente, olha para os requisitos exigidos para o seu cliente, suas necessidades, e atende essas expectativas, atende o que ele quer. E essa sistemática, essa estrutura, é o sistema de gestão de qualidade, que dentro dele estão as ferramentas do sistema de gestão da qualidade. E para que essas ferramentas servem? Servem para nos auxiliar, gestores, a executar o processo, gerenciar os processos para atender essas necessidades e essas expectativas. Instrumentaliza nós, gestores, para essa gestão, né? E aí, o desafio SigQuali, ele veio ao longo, né, da sua existência, trabalhando com vocês, várias ferramentas do sistema de gestão de qualidade, como mapeamento de processos, como gestão de documentos, como os indicadores, análises críticas, o próprio ação de projetos, né, o plano de ação, trabalhou não conformidades, gestão de risco e, por último, o Balance Scorecard, que é aí o mapa estratégico para a gente ver o alcance aí, podendo ser também utilizado de outras formas para acompanhar o desempenho, seja de linhas de cuidado, seja de determinados processos, de determinadas comissões, tem várias funcionalidades aí o nosso Balance Scorecard. E aí,
o que eu achei bem interessante, né, conversando com a equipe que está aí guiando esse desafio SIGQuali, eu achei bem interessante que, para essa segunda mesa redonda, foi proposto por vocês, né, trabalhar o tema plano de ação. E por que eu achei isso interessante? Sem a aplicação adequada do plano de ação, todas essas outras ferramentas, elas não fazem sentido. Porque o sistema de gestão de qualidade, ele trabalha a melhoria contínua. Dentro dessa melhoria contínua, eu preciso gerenciar e alcançar essa melhoria contínua. Então, não faz sentido eu ter mapeamentos de processo, ter documentos descritos, ter meus indicadores que eu monitoro periodicamente, conforme, né, o que foi definido de períodos, né, de coleta deles, analiso, identifico causa raiz e, em seguida, né, eu não tenho a melhoria que toda essa informação me pode proporcionar. Então, eu achei bem interessante o tema escolhido por vocês para trabalharmos nessa mesa redonda de hoje. Aqui, né, a gente vê que o ciclo de melhoria contínua, né, pensando aí em começar no planejar, como eu disse, né, a gente trabalha toda a identificação de problemas, faz análises de indicadores, de não conformidades, olhando o Balance Scorecard, que vocês vão trabalhar esse tema aí no desafio, vocês identificam diversas oportunidades de melhoria. E aí, para rodar o PDCA, é necessário, então, a ferramenta plano de ação. E se a gente não trabalha bem essa ferramenta plano de ação, pouco iremos desfrutar do sistema de gestão de qualidade e do ciclo da melhoria contínua, porque se não executarmos, se não gerenciarmos esses planos de ação, não iremos proporcionar que esse ciclo rode, que esse ciclo gire, né? Até mesmo em cima de tudo que foi planejado, nós melhorarmos ainda mais. Então, assim, não conseguimos desfrutar, né, de todos os benefícios do sistema de gestão de qualidade, das ferramentas que a gente vai implantando e utilizando ao longo do tempo. E aí, para a gente conversar um pouco hoje sobre a ferramenta plano de ação, eu achei interessante trazer um pouquinho do tempo que eu vivenciei a consultoria. Equipe aí do Desafio SIGQuali, se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem aí interromper, fiquem à vontade, porque no caso aqui eu não consigo ver se tem alguma questão no chat. E quem está aí, participante, né, do Desafio SIGQuali, se quiser mandar no chat alguma pergunta ou fazer também algum posicionamento, alguma colocação que vai contribuir para o tema, fiquem à vontade também, tá? Vai ser muito importante para construirmos hoje essa nossa mesa redonda. Pode me interromper quando tiver, tá? Então, fiquei pensando um pouco em o que trazer, né, de vivência e de experiência sobre essa ferramenta plano de ação. E aí, ao longo do tempo que eu pratiquei a consultoria e do tempo também que estou no IAG como gerente e que gerencio processos, né? Quais foram as dificuldades relacionadas ao plano de ação que eu vivenciei? E, como primeira dificuldade, eu vejo questões inicialmente de conceitos e técnicas. Quando inicia a implantação, ou quando é um novo gestor, uma nova pessoa que é inserida dentro desse contexto do sistema de gestão da qualidade, há essa dificuldade de conceitos e técnicas. Uma segunda dificuldade que eu vivenciei e vivencio ainda, né, é a questão do gestor, de você que utiliza o SIGQuali, que gerencia o seu processo, que utiliza, né, das ferramentas de gestão da qualidade, a separar o tempo para o sistema de gestão. E, como terceira dificuldade que eu trouxe, a gente tem muitas
outras, né? E vocês vão ter oportunidade aí de fazer o registro de vocês sobre essas dificuldades. A terceira que eu coloquei aqui para falar um pouquinho é a dificuldade de gestão dos planos de ação. Como gerenciar? Às vezes eu tenho 1, 2, 3, N planos de ação, como que eu posso gerenciar isso? Às vezes eu já estou com o conceito, estou com a técnica muito bem consolidada, até consigo separar um tempo determinado para eu executar, né, botar a mão na massa para utilizar essas ferramentas de gestão, mas eu tenho dificuldade para essa gestão. Como, então, o SigQuali pode nos instrumentalizar para que possamos vencer essa dificuldade de gestão dos planos de ação. Vou seguindo aqui a minha fala, tá? Como ainda a gente ainda não teve nenhum posicionamento ainda de vocês, mas reforço aí para vocês ficarem à vontade. Bem, dificuldades e conceitos e técnicas. Durante a minha vivência, eu vi muita dificuldade de gestores de saber qual que é o momento certo de criar um plano de ação, de fazer um registro de plano de ação no SigQuali. E aí, existem entradas para a criação de um plano de ação. Quando a gente já estudou o tema indicadores, quando eu estou analisando os meus indicadores e observando como ele está se comportando em relação ao alcance da meta, eu vejo que alguns indicadores, eles não alcançaram a meta. Isso são entradas, se ações forem bem estruturadas, uma sequência de ação para melhorar o resultado deste indicador, é importante criar um plano de ação. Ou, às vezes, eu tenho indicadores com tendências desfavoráveis, mas que ainda estão com a meta alcançada. Então, para que eu evite que a meta fique não alcançada, é interessante, sim, né, criar um plano de ação para evitar, então, que a meta seja não alcançada e melhorar, de fato, o desempenho desse indicador. Existem circunstâncias também que eu recebo não conformidade, seja de auditoria externa ou auditoria interna, ou até um relato de não conformidade de um cliente interno ou de um cliente externo. Se forem ações para corrigir, né, essa não conformidade, uma ação de correção da não conformidade e uma ação corretiva, é importante, se for a longo prazo e bem estruturada, é importante criar um plano de ação no SigQuali. Da mesma forma, observações e oportunidades de melhoria pontuadas na auditoria. E, em muitas situações, não tem nenhuma ocorrência negativa, né, como não conformidades, observações, mas eu vejo que no meu processo, há uma oportunidade de melhoria ou há um projeto de inovação. E aí eu consigo e posso planejar toda essa melhoria e esse processo de inovação dentro da estrutura de plano de ação. Dificuldades também a gente encontra, principalmente no início, né, de um sistema de gestão de qualidade, da estruturação do sistema de gestão da qualidade, o entendimento do 5W2H. O que coloca em cada campo? Eu tenho que criar somente um 5W2H? Muitas vezes tem essa dúvida, né? Como que eu estruturo? Eu posso gerar vários o quês para o meu plano de ação? E aí, a gente, né, como consultores e gestores, muitas vezes do escritório da qualidade, precisamos reforçar todo esse conceito e essa técnica na orientação, né, do 5W2H. O que é o que da minha ação? O que eu coloco no porquê da minha ação? Como esse o que vai ser executado, então o processo que esse o que vai ser executado, aonde ser executado, quem é o responsável por essa ação e definição, né, do prazo dessa ação. Então, muitas vezes eu encontrei dificuldades em instituições que a gente estava implantando, né, determinadas normas, o entendimento e os conceitos e as técnicas sobre o 5W2H. E, por último, que eu trouxe aqui como conceito e técnica que eu vi dificuldade foi na questão de atualização. Eu faço um plano de ação, defino, né, o 5W2H, muitas vezes mais de um, né, o que fazer,
E aí, essas ações, elas precisam ser atualizadas, ou seja, ser acompanhado, seu status precisa ser atualizado. E muitas vezes a gente vê dificuldade nessa atualização. Então, eu trouxe aqui, né, nessa nossa apresentação, um print dos campos do SIGQUALI. Não consegui colocar de uma forma visível todo o 5W2Hs, incluindo a análise. Aqui é a análise de uma ação que eu peguei de um plano de ação interno nosso aí do IAG, até um plano de ação da Cláudia, do ensino, em que ela propunha, dentro do 5W2Hs, a atualização de um plano de ensino. E aí, aqui eu trago a importância de retornar nessa ação que ela propôs, analisar essa ação, em como que ela foi desenvolvida, se teve grandes dificuldades, se teve sugestões de melhoria, como que a Cláudia, no caso aqui do nosso exemplo, trabalhou dentro dessa ação proposta no plano de ação dela. E o importante é atualizar o status. Se essa ação ela está planejada, se está em andamento, se está concluída ou se foi uma ação cancelada. E é importante também, que tem um campo dentro do SIGQUALI, descrever, quando concluído, qual é a evidência que mostra que essa ação está concluída, a fim da gente conseguir fazer rastreabilidade. Depois de um tempo, eu não me lembro aqui quando estava proposta essa ação, mas já é uma ação antiga, depois de um tempo, ao retornar no plano de ação da Cláudia Campos, eu vi que a ação estava concluída e vi que a evidência de conclusão dessa ação, o produto gerado dessa ação, está no caminho ensino, curso gestão integrada da qualidade, plano de ensino. No campo evidência, eu consigo olhar e rastrear o produto gerado dessa ação. E aí, dificuldades nessa atualização ou a não atualização do status do plano de ação não nos proporciona gerenciá-lo, né? Gerenciar esse plano. Bem, outra dificuldade na minha vivência que eu vi e que eu vejo muito é a gestão do tempo. E eu quero trazer uma experiência, né, um relato de experiência em um determinado cliente. Cenário que a gente via dos gestores era agenda com diversas reuniões, problemas operacionais para resolver, então os gestores ficavam envolvidos nesses problemas operacionais, ou às vezes problemas relacionados ao gerenciamento da equipe. Muitas vezes, necessidade de encontrar respostas, de procurar respostas, de pesquisar, de analisar, para responder demandas urgentes, o que toma tempo do gestor, e principalmente o gestor com a falta de rotina estabelecida. E nesse cliente em que eu vi este cenário dos gestores, foi bem interessante, porque os próprios gestores identificaram, né, esses problemas. E foi proposto, né, proposto pelos gestores e apoiado pela alta direção, um programa de desenvolvimento dos gestores relacionados à gestão do tempo. Desenvolver, né, trabalhar esses conceitos relacionados à gestão do tempo. E como principal, né, definição, foi um trabalho bem interessante, bem extenso, de capacitação e desenvolvimento dos gestores na gestão do tempo e no planejamento, né, das atividades, e principalmente o que ficou definido, né, e acordado entre os gestores com alta direção, era dedicar, né, um período semanalmente, um tempo, um dia determinado, estabelecido para o planejamento das prioridades. E também, como era um problema relacionado à adesão ao sistema de gestão da qualidade, esses gestores também começaram a dedicar um período semanal estabelecido, né, imutável, praticamente, para o sistema de gestão da qualidade, para fazer todos os registros, coletar os indicadores, analisar e dar resposta, né, a essas ferramentas e, principalmente, né, verificar os seus projetos, os seus planos de ação e atualizá-los. E também foi bem interessante, neste treinamento foi trabalhado compartilhar e, em algumas situações, delegar para a equipe o uso, né, da ferramenta, o conhecimento e o uso e a gestão das ferramentas da qualidade. Por exemplo, coleta de um indicador,
análise de um indicador e até mesmo, né, a gestão e atualização de alguns planos de ação. Então, como essa experiência nesse cliente eu achei bem interessante, foi esse desenvolvimento dos gestores quanto à gestão do tempo, e como principal saída que eu vi e que pode contribuir para vocês, foram essas três. Separar períodos, determinar um período para planejamento, determinar um período para o sistema de gestão da qualidade, onde eu vou me dedicar a esse sistema de gestão, né? E compartilhar e delegar ações também. Outra dificuldade, né, que a gente vivencia, e eu vivenciei muito, é o gestor, ele fazer a gestão do plano de ação, ou dos seus planos de ação, porque muitas vezes, né, participamos de mais de um plano de ação. Então, hoje o SigQual, ele evoluiu e possui algumas ferramentas que proporcionam essa gestão. Eu vou passar a palavra para a Paula, que vai abrir, né, o SigQual e nos demonstrar o diagrama de Gantt e também alguns relatórios que podem auxiliar nessa gestão dos planos de ação e que a gente vê que hoje é uma dificuldade de muitos gestores, em manusear, entender o diagrama de Gantt e manusear alguns relatórios. Sim. Silvana, antes de passar aqui para o SigQual, só uma pergunta que chegou aqui no chat, tá bom? Para a gente não sair do assunto. É a Betina da Unimed Joinville, tá? Ela perguntou se no caso de ser apenas uma ação pontual para um indicador que não está atingindo a meta, se nesse caso seria necessário abrir um plano de ação de um período apenas. Bem, olha, o sistema de gestão da qualidade, e você como gestor, é importante que você analise a situação. Às vezes, não é preciso, naquele momento, abrir o plano de ação. Claro que você vai alinhar com o seu escritório da qualidade qual é as regras definidas para a sua organização, tá? Mas, às vezes, você tem que analisar, identificar a causa raiz e ver se a ação para melhoria desse indicador precisa ser bem organizada, bem destinada dentro de um plano de ação, ou se é uma ação que você consegue acompanhar, fazer de um período para o outro e acompanhar dentro da sua análise crítica. Isso eu coloco como uma observação e o que eu orientava para os meus clientes e os escritórios da qualidade que eu acompanhei. Reforço que é importante, Betina, você alinhar com o escritório da qualidade, não sei se você faz parte dele, né? Alinhar com o escritório da qualidade e com gestores, qual é a regra da sua organização, tá? Mas, na minha opinião, é importante analisar a causa raiz e verificar a estrutura dessa ação. Se demanda uma sequência, é um projeto mais a longo prazo, uma sequência de ações de 5W2Hs para alcançar o tratamento da causa raiz, daquele problema que está acontecendo para o não alcance do seu indicador naquele período. Vou compartilhar aqui minha tela para ir para o SigQual, tá bom? Acho que eu interrompi o compartilhamento. Já estão vendo a minha tela? Ainda não, mas muda de tela para a gente ver. Silvana Betina respondeu que sim, faz parte da qualidade. Obrigada pelo esclarecimento. Que bom, Betina. Está aí no grande desafio do escritório da qualidade, né? Então, verifica se faz um consenso, né? Com o escritório da qualidade e com a equipe de gestores sobre essa sua pergunta. Mas coloquei aqui realmente a minha opinião, tá bom? Agora já está aparecendo aí para vocês? A tela do SigQual? Não, Paulinha, para mim não. Deixa eu parar então. Agora sim, está aparecendo. Agora sim? Então, pessoal, tudo que a Silvana vem
falando aí sobre como gerenciar o plano de ação, né? Hoje a gente traz aqui no diagrama gigante funcionalidades que são importantes aqui para vocês manusearem na questão dos filtros. Então, hoje o filtro aqui consegue direcionar vocês em localizar as ações mais facilmente, saber quem são as pessoas que estão em cada campo das macroações, né, do 5W2H. Por exemplo, se eu colocar aqui Paula, vai aparecer em quais ações eu estou aqui contidas, né, no 5W2H. Isso é interessante que a pessoa, ela que tem hora que é um plano de ação, igual o Silvano falou, que são muitos 5W2H, então pode ser um plano de ação que ele está com 50 ações, né, macroações. Então, para a pessoa localizar de fácil acesso, ela vem aqui no campo quem, coloca aqui o usuário dela, ela pode entrar em cada uma das ações, gravar a informação que o filtro vai permanecer, e dessa forma, depois que ela fizer as considerações dela, por exemplo, aqui, ó, vim aqui e realizei a minha análise referente a esse o que eu estava aqui para a implantação de um módulo de documentos no cliente, realizei aqui a minha análise, concluí e coloquei a evidência. Então, já terminei essa ação, poderia vir aqui na próxima, realizar aqui as minhas considerações e gravar. Dessa forma, posso desmarcar aqui novamente e já fiz ali as minhas considerações nas análises que eu estou ali estabelecida, né, para fazer. Então, posso também por situação, por setores que estão no campo onde, né, e também eu posso localizar o nome da ação também. Então, se eu colocar aqui treinamento, todas que tiver treinamentos, então eles vão filtrar aqui também. Então, essa é uma das facilidades. Outra coisa, como localizar, saber como que as ações, o andamento delas. Eu posso olhar na barra aqui, ele vai me mostrar, eu posso colocar por dias. Então, quando eu venho aqui, localizar aqui, ó, vim aqui na barra de rolagem, eu vou saber quando que cada ação aqui vai finalizar. Aqui, ó, uma é 30 de outubro, a outra vai ser em cada um dos dias aqui, tá? Então, posso colocar por semana, por mês, quadrimestre ou por ano. Então, quando vocês levarem um plano de ação para uma reunião, é interessante abrir diretamente num diagrama gigante que você consegue mostrar mesmo toda essa barra aqui referente às ações, né, os tempos estabelecidos e como estão também. A questão se estão concluídas, se elas foram reprogramadas, as que estão ali já em atraso que eu preciso reprogramar. Então, as que foram canceladas. Então, hoje é uma das formas melhores para vocês apresentarem em reuniões, tá? Temos outras possibilidades também, que são relatórios. Então, os relatórios hoje, quando a gente vem aqui no campo de relatórios, nós temos o percentual de cumprimento das ações, que esse daqui é bem interessante, que é o sintético por ação e projeto no Excel. Vou mostrar ele aqui, qual que ele é. Esse relatório, ele mostra aqui a quantidade de macroações, que vai estar em cinza. Então, vou ter aqui, ó. Aliás, primeiro aqui é o cabeçalho do meu plano de ação. Azul, ele vai trazer quantas macroações estão ali programadas, né, do meu plano de ação. Vai trazer se elas estão em andamento no prazo, se estão em atraso, quantas. Então, ele vai sempre mostrar o quantitativo aqui. Quantas que foram reprogramadas, mas estavam dentro do prazo. Quantas foram reprogramadas, mas estavam em atraso. As que foram planejadas, mas ninguém iniciou elas. A quantidade que está concluída, cancelada, adesão às atividades programadas e adesão também ao cronograma inicial. Então, todas essas informações para o gestor são muito importantes, né? Que vocês conseguem nesse relatório. Depois, aqui também o percentual de cumprimento. Lembrando que, a partir do momento que a ação ela é concluída, ela já vai ter 100% ali de cumprimento.
E agora eu tenho aqui a parte amarela, que vai ser das ações de nível 1, quando esse plano ele é no formato de projeto, que tem o desdobramento de ação de nível 1 e nível 2. Então, tem os mesmos campos que eu já apresentei para vocês. E na cor verde, esse tem as ações de nível 2, tá? Então, nesse relatório, vocês conseguem ver separadamente ali por cada ação. Nós temos outro relatório que vocês conseguem, deixa eu voltar aqui no SIGQuali. Se for ele apenas analítico, ele vai trazer um PDF que vocês conseguem ver quantas ações estavam propostas, foram finalizadas, canceladas e o percentual ali total. Então, esse daqui, ele já é mais genérico, assim, vocês não conseguem ver ali por ações individuais, tá? Então, se vocês quiserem mais estratificado, aquele que eu mostrei para vocês, que vocês vão gerar ele aqui, ó, sintético por ação e projetos aqui no Excel, tá bom? Outro que a gente tem é esse daqui de acompanhamento das ações, que ele vai mostrar as bandeirinhas, tá? Deixa eu buscar aqui algum para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó, situações das ações e projetos, tá? Esse daqui vocês conseguem colocar, exibir as bandeirinhas aqui, exibir o percentual. Vou selecionar um plano de ação. Esse daqui vocês conseguem ver o início e o fim de cada uma das ações, e aqui na frente o percentual de cumprimento e qual que está a situação delas. Então, vai ser as mesmas bandeirinhas que vocês conseguem ver lá no diagrama gigante. Vocês vão observar se está concluída, se estão em atraso, planejadas, reprogramadas ou estão canceladas, tá bom? Se vocês quiserem ainda outro relatório que vocês consigam estratificar mais as informações, fazerem filtros e manipular da forma que vocês quiserem, vocês podem ir no exportar ações e projetos, que é o exportar que tem no sistema para todos os módulos, que ele é um Excel bruto que vocês podem manipular da forma que vocês desejarem. Então, ele é um Excel que nas abas vocês vão ter, vão achar todos os campos ali do plano de ação, e aí vocês podem colocar filtro e manipular aqui as informações, tá? Então, hoje o sistema, esse módulo, ele é bem rico aqui na questão de relatórios, que vocês podem buscar as informações, mas elas são mais estáticas, né? Quando vocês mostram em reuniões o diagrama gigante, vocês conseguem ali, naquele momento, mostrar por tempo, mostrar situações e também abrir ali cada uma das ações e fazer ali já a leitura ou fazer considerações ali naquele momento, tá? Então, hoje tem como explorar bastante as informações aqui e espero que vocês tenham gostado e estejam também utilizando aí os relatórios para conseguir gerenciar todos os planos de ação na instituição. Silvana, vou voltar aqui, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês queriam perguntar alguma coisa do próprio diagrama gigante ou do plano de ação lá dentro do SIGQuali, que eu retorno lá novamente, tá bom? Paulinha, pode falar. O Felipe Gonçalves, ele fez uma pergunta, é sobre relatório, tá? Sim. Ele colocou assim: gostaria de saber qual relatório podemos tirar com todos os planos de ação em aberto e também com todas as ações onde o setor está envolvido e com os códigos dos planos de ação. Eu entendi que nessa pergunta ele quer saber, ele como gestor, né, pode estar envolvido, o setor dele pode estar envolvido em vários planos de ação. Como ele pode saber esses planos de ação em aberto e as ações onde o setor dele está inserido? Entendi. Teria que ser o relatório individual mesmo, ele não conseguiria, deixa eu buscar aqui, vamos ver aqui algum que a gente possa atender ele, tá bom? Situações, ele não vai trazer. Aí. Pode falar. Aproveitando então que você está respondendo minha pergunta, boa tarde a todos. Boa tarde. A questão é justamente esse relatório, acompanhamento das ações. Nós já temos hoje
já o costume de gerar esse relatório. Ele é muito interessante, sai as bandeirinhas e tal, né, daquilo que foi concluído, mas aí o ideal é que a gente pudesse filtrar apenas o que está em aberto e nele mesmo, no mesmo relatório, saísse todas as ações nas quais, no caso, o meu setor está envolvido, né? No caso, tanto que foi gerado pelo próprio setor, como também as ações em que o setor foi incluído, para a gente ter uma visualização no mesmo relatório, né? Sim. E aí tendo o número do PA, né? E aí, como é que está a ação, né? Se eu tirar só o que está em aberto, vai mostrar o que está vencido, né? E o que está em andamento, né? Porque às vezes a gente tem inúmeras ações. E aí, para eu conseguir visualizar tudo, eu tenho que visualizar na tela, fazer aquele filtro de tela e ficar olhando a tela, entendeu? Plano por plano de ação. Felipe, quando você fala que os... Oi, pode falar, Silvana. Vou colocar uma experiência minha para o Felipe, sim, que acredito que possa contribuir, tá, Felipe? E dependendo, a gente pode continuar conversando para eu te mostrar um pouquinho da minha experiência. Então, hoje, como gerente da consultoria, eu tenho que, muitas vezes, gerenciar N projetos de consultoria. E aí, com muitos planos de ação. O que eu utilizo muito é esse relatório que a Paulinha mostrou, o último, que é a exportação do plano de ação. Se você puder voltar lá, Paulinha, que você já estava com ele aberto, porque ele me traz... eu posso selecionar um plano de ação, ou eu posso selecionar todos os planos de ação daquela organização no momento de gerar. Esse Excel que a Paulinha abriu, ele vai ser enviado, Felipe, para o seu e-mail. E ele, para mim, é o que mais me auxiliou para eu fazer a gestão das ações pendentes, sabendo se era responsabilidade, como o meu é gestão de projetos, se era responsabilidade do cliente ou do nosso consultor. Então, esse relatório foi o que mais me ajudou e hoje é o que eu mais utilizo para eu poder fazer essa gestão, tá? E obter a informação no formato que eu desejo. Tem outros relatórios em PDF, né, dentro do SigQuali, para consultas rápidas e mais específicas, mas quando eu quero trabalhar filtros, eu trabalho este exporta dados, tá bom? Isso mesmo. E como aqui a gente onde está sendo realizado, né? Então, se é no setor que o Felipe falou, ele consegue filtrar aqui quais planos de ação estão ali sendo realizados para o setor dele. Ele pode verificar aqui o código e buscar também ali na outra aba quais estão ali ativos ainda, né? Ou encerrados. Então, ele consegue visualizar ali quais que ele precisa trabalhar ali com a equipe, mesmo que não é do setor dele, o setor dele não é o setor dono, mas está envolvido em planos de ação de outras pessoas, né? Conseguiria. Tá bom? Então, assim, a minha colocação foi mais por conta, né, da familiaridade que a gente tem com esse relatório, o fato dele gerar um relatório, digamos assim, sem ser editável, né? Porque um relatório que você gera Excel, você pode manipular os dados. A ideia é justamente gerar um relatório que eu tenho lá o horário que foi gerado, a data, e ali a informação efetiva. Na verdade, o relatório passa a ser uma fotografia naquele exato momento, como é que está o acompanhamento, entendeu? Assim, o acompanhamento das ações, assim, é muito bom o relatório, a gente utiliza com bastante frequência, só que ele tem, na nossa visão, né, ele tem essa limitação, né, que a gente não consegue, né, colocar todos os filtros que a gente gostaria, né, para obter os dados, né, então ali a gente vê tudo, não precisa ficar passando de abinha para abinha, né, e alternando telas, ou fazendo outro tipo de consultas em paralelo, né, entendeu? A nossa... Sim, claro. Nosso drama aí, né? Sim. A gente pretende melhorar mesmo as formas de expor, né, os dados, né, para que a gente consiga cruzar mais os dados aí, que não precise ficar trocando as abas e procurando num exporta, né? Ô, Paula. Pode falar. Thaís. Não, na verdade, eu vi ele falando dessas questões das abinhas, né, de textação. A gente utiliza hoje o Power BI, né? Inclusive, até mesmo para alimentar o nosso indicador, a gente utiliza uma tela onde que a gente pega a planilha,
do exportar ações e projetos, tanto exportar ações e projetos, exportar não conformidades, Sim. E agora estamos iniciando com a de documentos. A gente cria uma forma visual e lá a gente consegue até mesmo correlacionar essas planilhas para ter uma informação, vamos dizer assim, mais dinâmica. Claro. Então, fica visual, um fácil entendimento, e você cadastrando as fórmulas, né, uma vez só, você só vai atualizando com base no relatório mais recente, né? Ele já faz todo esse tratamento de dados. Interessante, Ótimo. excelente prática, né, com o Exporta. Isso. Com o Exporta Dados. Uhum. É algo, né, que a gente quer avançar ainda para o SigQuali, tá? A gente quer avançar para um BI para que a gente consiga também expor melhor esses dados, né? Mas até que a gente consiga evoluir para esse passo, né? É uma forma igual a Thaís e o pessoal lá do Complexo de Saúde São João de Deus já tem como prática pegar os nossos exporta, né, em Excel bruto e jogar ele num BI, né? Então, isso já é uma prática que eles adotaram e eles perceberam que isso melhora muito ali a visualização e a troca de informações, né, de combinação. Muito interessante. Obrigada, Thaís, pelo seu depoimento aí. Silvana, mais alguma consideração ou podemos passar para o próximo passo? Tem uma colocação da Heloísa, né? Este relatório da situação de ações e projetos é bom, mas poderia ter o código do plano de ação. Já solicitamos isso e é muito difícil incluir. Vamos avaliar aí, né, mais uma vez, essa oportunidade, viu, Heloísa? Muito obrigada. Obrigada. A gente coloca que o SigQuali, ele é construído pelos clientes, né? Tem essa forma de receber de vocês, né, todas as necessidades, muitas vezes são sugestões muito boas para o nosso sistema e a gente vai construindo, né, com vocês participam disso. Então, Heloísa, muito obrigada por pontuar mais uma vez, né, essa questão. As meninas ficam aí com o desafio de receber, né, todas essas demandas dos nossos clientes e irem trabalhando num processo de melhoria para o SigQuali, tá bom? Com certeza, a gente, com a opinião de vocês, realmente é o que a gente vai ampliando aí, porque quem está no dia a dia utilizando, que sente as necessidades, é um código que falta aqui, alguma informação que seria melhor para expor meus dados, então isso é bem interessante, tá bom? Vou mandar aí no chat, pessoal, um link para vocês acessarem para a gente ir para a nossa próxima tarefa, tá bom? Enquanto eles vão acessando, Paulinha, só vou colocar interessante aqui, né, a interação do Felipe, né, com o Paolo. O Paolo, né, alcançou essa interação com o Power BI, como foi dito, né, pela Thaís, e se disponibilizou a interagir com o Felipe, excelente. É um dos objetivos também desse nosso desafio SigQuali, que os clientes, né, se colaborem aí. Legal. Isso mesmo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês novamente. E aí vocês podem acessar esse site que eu passei aí e coloco o código, que a gente vai fazer uma interação, igual foi a primeira mesa redonda, que é a chuva de palavras, e hoje é sobre o tema de plano de ação, para vocês colocarem aí as 3 palavras que vocês possam identificar com a nossa pergunta, tá bom? Desculpa, pessoal, só vou gritar aqui novamente. Muito bem, já está aparecendo várias palavras aí.
O acompanhamento está ganhando, né, pessoal? Enquanto, Paulinha, o pessoal vai atualizando aí, né, completando, colocando, né, as suas palavras, se alguém, né, que colocou a palavra acompanhamento, organização, monitoramento, quiser relatar um pouquinho, né, sobre essa dificuldade que ele colocou aí, para a gente conversar um pouquinho, e se alguém tiver alguma experiência em que conseguiu, dentro da sua organização, com alguma ação, vencer essa dificuldade, puder colaborar aí com todos, vai ser um bom. Alguém quer falar sobre acompanhamento, organização, monitoramento, interação, prazos? Eu vou colocar um pouquinho, né, sobre essa palavra acompanhamento, acompanhando, né, muitas organizações e o escritório de qualidade, né, a gente como consultor, a gente se sente realmente integrado aos escritórios de qualidade, como parte mesmo, né, e essa questão de acompanhamento é bem interessante. Não sei se foi nesse sentido, né, que a pessoa relatou a dificuldade, mas há realmente essa fragilidade no acompanhamento, né, dos planos de ação. Às vezes, muitas situações, né, são criados planos de ação e são esquecidos, não tem esse acompanhamento. O escritório da qualidade fica com esse desafio aí de cobrar, né, de ser quem faz a vigilância desses registros, né, e pedir realmente e alertar sobre a atualização, né, a gestão desses planos de ação. Não sei se é nesse sentido, que foi colocada essa palavra. E em muitas situações e clientes que eu passei, né, uma sugestão que a gente colocou é o monitoramento, né, dos status do plano de ação e a comunicação feita pelo escritório da qualidade, seja em reuniões de alta direção, seja em reuniões específicas do setor, em reuniões de apresentação de indicadores, a qualidade de fazer esse acompanhamento, né, e essa comunicação para o gestor sobre as pendências de atualização, não só de plano de ação, mas de todas as ferramentas da qualidade, né. Então, como uma boa prática, experiência que eu vivenciei foi essa, a qualidade monitorar e ter um momento de comunicar isso à alta direção e também aos gestores das pendências que existem. Entrando também, né, nessa vivência, a palavra monitoramento, cumprimento de prazos, né, interação, essa experiência que eu já passei em vários clientes, né, da necessidade dessa comunicação. Eu acho muito importante também, Silvana, né, e todos, além do acompanhamento, acho que está intrínseco também a atualização, né, de todas as ações, porque sem atualização você não consegue fazer essa análise de resultado, se essas ações foram concluídas ou não, o que está pendente, o que a gente pode melhorar, pensando até mesmo no plano de ação preventivo. Eu tenho um exemplo, um indicador que ele está atingindo a meta, mas a tendência dele está desfavorável. Eu vou fazer um plano de ação
preventivo para que ele não se torne um indicador que não alcance mais a meta. Então, esse acompanhamento, essa atualização é essencial para para a gestão de todos os planos de ação e do sistema de gestão da qualidade como um todo, porque o plano de ação é uma ferramenta primordial para a análise de tudo, porque está dentro de indicadores, está dentro da análise crítica, está dentro de um relato de uma auditoria interna e externa, está dentro de um plano de melhoria do setor. Então, ele consegue, com essa ferramenta, a gente consegue fechar um pouco todo esse núcleo do sistema de gestão da qualidade. Ótima colocação, Claudinha. E eu acho que também aqui ficou 5W, 2H também, eu acho é mais no preenchimento, né, da ferramenta. Eu estou vendo bem 5W, 2H, toda hora muda ali um pouquinho também, né, e esse monitoramento acaba que a gente, na organização, no acompanhamento, na continuidade, cai tudo, né, nessa mesma temática. Conclusão, né. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Outra frase que eu achei interessante ali, está disposto a mudar. Realmente, né, a questão de mudança nem sempre ela é tão bem vista, né, nas instituições. Então, essa dificuldade de modificar uma cultura, às vezes, é difícil também, é um impeditivo ali para fazer o plano de ação e conseguir gerar essa mudança, né. Achei interessante ali também, assim, pensando como consultora, acompanhando os projetos, os clientes, vincular com o indicador, que sempre a gente tem essa possibilidade, né, de linkar o plano de ação do SIGQUALI com um indicador, né, seja com a meta não alcançada ou meta alcançada, e a gente consegue ficar acompanhando ali o status dessa ação e desse indicador. Melhorou, tem 3 meses que esse indicador agora já está atingindo a meta, já está com uma tendência favorável, vão encerrar essas ações, esse plano de ação e pensar em outra melhoria, em qual ação que a gente pode fazer para melhorar. Isso mesmo. Né? Resistência ao novo. Engajamento. Fundamental, né, que todas as equipes, né, todos os gestores estejam engajados, né, a participar dessa mudança, né, dessa melhoria. Então, realmente, tem que ter um compreendimento ali de todos para que tenha esse engajamento, né. Esse entendimento da ferramenta, da plataforma, como usar o módulo no SIGQUALI é muito importante também, e como engajar toda a equipe, né, nessa funcionalidade, fazendo reuniões mensais de apresentação semanal, fazendo esse acompanhamento, e aí daqui a pouco já fica tudo mais que automático e já vira parte da rotina de todo mundo. Verdade. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Pode abrir o áudio, vai ser um prazer ouvir vocês, ouvir vivências, práticas, questões que vocês conseguiram vencer, né? Dificuldades conseguiram vencer. Equipe aí do São João de Deus, eu vi que a Tatiana falou que... Não, a Tatiana, equipe Superação da Unimed Nordeste Paulista, a equipe aí do Complexo São João de Deus, né, a Thaís, que até já compartilhou com a gente. Vocês querem compartilhar algo? Oi, é a Tatiana falando. Eu acho que são palavras aí que o pessoal colocou que estão muito presentes aqui para a gente, principalmente na parte de, inicialmente foi o entender a ferramenta, né, que a gente teve quando a gente estava fazendo o projeto do Qualifica, que a gente via muita dificuldade de quem estava participando, e hoje é mesmo um empenho da equipe de continuar fazendo uso da ferramenta, né, porque a gente começou com a implantação da 277, mas a gente vai pleitear a nova RN, né, então a gente está na fase até de fazer aprimoramento aí das novas mudanças, mas do empenho mesmo, do engajamento de todo mundo de continuar utilizando a ferramenta. Eu falo porque aqui mesmo
falo eu, Tatiana mesmo, você acaba tomando tempo para fazer outras coisas e esquece de uma ferramenta tão rica que a gente tem e que a gente pode utilizar vinculado aos indicadores, aos novos fluxos das nossas atividades. Então, aí é um trabalho bem grande que a nossa qualidade tem, de ficar nos lembrando da ferramenta e estar sempre presente com a gente. Aí, que inclusive ela está participando aqui com a gente, que é a Rosana, ela é bem empenhada aí nos nossos processos, de ficar passando os lembretes para todos aí em relação à ferramenta. Que ótimo. Essa é uma rotina da qualidade, né, que se fazia a vigilância, assim, do sistema de gestão. E esse exemplo que eu dei da gestão do tempo foi realmente quando a qualidade estava há muito tempo comunicando para a alta direção que não havia essa adesão às ferramentas da qualidade, e principalmente a plano de ação. Eram criados, mas não eram atualizados. E a queixa, né, era o tempo. Não tenho tempo para fazer, às vezes não tinha tempo nem de receber o escritório da qualidade. Então, a alta direção, com seu papel, né, de nos promover recursos, né, promoveu esse treinamento e também de cobrar, né, os resultados do treinamento para as pessoas gerenciarem o tempo e dedicar uma carga horária para a qualidade. Porque se não separa esse tempo, não é feito. Realmente não é feito, que é o que vocês vivenciaram aí, né? Deixa de fazer e prioriza outras ações, o dia a dia, né? Que vai nos consumindo. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada, Tatiana. Imagina, obrigada a vocês por estar dividindo tantas experiências, tantas informações ricas aí com a gente, que a gente pode estar implementando no nosso dia. Que ótimo. Andresa, a Angélica nos deu um oi aí, se quiser contribuir conosco. Betina, eu lembrei de você. Apesar de você não ter falado da sua instituição, a gente já conversou várias vezes, né? Um pouquinho antes de eu sair de licença. Se quiser colocar aí como que está o andamento, né, da ferramenta de plano de ação, se tem alguma dificuldade, ou são questões que vocês já superaram, nos conta aí como que foi os segredos que superaram, tá, gente? A Heloísa, que já nos colocou algumas palavras aí no chat. Geisimara, Gisele. Mais alguém deseja contribuir? Silvana, boa tarde. Valéria, boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada, queria agradecer a vocês pelo apoio, dar um alô aí especial para a Paulinha e para a Stephanie, que são nossos anjos da guarda, o Sigquali. E só, como? É a guarda de todo mundo nesse gente, né? Então, só para falar o que a gente faz lá na federação, né, em relação a esse acompanhamento das planos de ações. Lá nós temos reuniões setoriais, a gestão com os setores mensais, a gente chama de ANACs. E nessas reuniões, uma das pautas é o acompanhamento dos planos de ações. Foi a maneira que a gente viu para conseguir acompanhar os planos de ações do Sigquali. Estou só compartilhando com vocês. Que legal, né, ter esse momento, né, de acompanhamento do plano de ação. E quem participa dessas reuniões? Eu perdi. É a gestão e os seus setores. No caso lá seria, dividido, né, gerente com uma turma de setores, com uma parte de setores, e as coordenações também com os seus setores que estão ligados às coordenações. Então, essa reunião, ela é mensal, e é pauta fixa, uma delas, que é o acompanhamento dos planos de ações. Entendi. Que é muito do que a gente falou, né, ter o tempo para esse acompanhamento. Ter o tempo para esse monitoramento, saber como que estão os planos de ação. E muitas vezes, acredito que nessa reunião, né, há planos de ações atualizados e aqueles que não foram atualizados, né, e aí as pessoas correm atrás do prejuízo para fazer os registros necessários. E assim vai rodando, né, o ciclo PDCA,
não somente do que foi proposto no plano de ação, mas até a melhoria das pessoas no seu gerenciamento, né? Muito interessante. Muito obrigada, Valéria, pela sua contribuição. Tivemos algumas palavras aqui no chat. Ah, Angélica, tudo bem, tá sem fone, né? Vou tirar o compartilhamento, então, Silvana, pode? Pode. Eliana, se você quiser já anunciar qual que vai ser a nossa próxima etapa agora, até que eu prepare aqui. Bom, eu já estava ansiosa, né, para poder falar. Estamos chegando na reta final, com o coração apertado. Quem sabe aí, né, mais para frente a gente não pense num 2.0 desse desafio. Ficamos muito felizes, né, com o empenho de todos vocês, tá? Né, aqui nessa tarde de quarta-feira, foi muito gostoso. Tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho, compartilhou, e nós alcançamos o nosso objetivo, né, que é promover essa interação, tanto do Grupo IAG com vocês, apresentando a ferramenta, quanto entre vocês mesmos, né, o Paulo, o Felipe, aí já trocando informações. Então, tudo isso é muito bom a gente formar essa rede de colaboração, né, para que a gente possa usufruir ainda mais do SigQuali, que vem aí melhorar, né, as nossas vidas no dia a dia da organização. E, como eu falei na última mesa, nós temos aí a etapa final do desafio. Vamos acabar em grande estilo, né? Estamos aí durante uma disputa acirradíssima, mas com muito empenho. Eu tenho certeza que a vitória aí para todos é o aprendizado, é o conhecimento. E nós estamos planejando, e é só um pequeno spoiler do que vai acontecer. Estou aqui com a minha colinha, né, sobre a etapa final. Estamos aí próximo do último módulo. E durante o desafio a gente buscou capacitar, trazer ainda mais informações sobre o SigQuali, quanto essa ferramenta oferece múltiplas estratégias, soluções simples, acessíveis, inovadoras, que trazem resultados e benefícios no dia a dia da organização. E para finalizar com chave de ouro, após todo esse processo, tenho certeza que vocês aprenderam muito, então agora a gente vai colocar a mão na massa, né, de forma bem prática, e tem um desafio para vocês, afinal de contas, né, gente, é um desafio, a gente não pode deixar por menos, a gente tem que desafiá-los, eu tenho certeza que vocês brilhar nesse desafio. E o que se trata essa etapa final? Depois a gente entender, da gente aprender todo esse percurso, né, da competição, nós vamos oferecer para vocês, vamos disponibilizar para vocês na sexta-feira, dia 30. Então, fiquem atentos aos canais de comunicação, grupo colaborativo, e-mails. Nós vamos disponibilizar para vocês um cenário. Esse cenário, né, apresentaram problemas, muitas circunstâncias do dia a dia de uma organização, é algo que tem sido escrito aí com muito carinho, né, e um cenário bem, assim, conflituoso, de modo que vocês possam desenvolver uma atividade muito criativa. Vocês vão produzir algo onde o SigQuali será a estrela, afinal de contas, o SigQuali, as meninas são os nossos anjos da guarda, e o SigQuali tem sido a ferramenta que tem salvado aí todos nós. Então, nada mais justo do que, ao final do desafio, a gente usar o SigQuali com as melhores estratégias. Então, nós teremos aí, nessa etapa final, uma produção. Fica aí uma dica preciosa para vocês. Fiquem à vontade, né, para produzir apresentações, vídeos. Lembrando, né, que ao final, quando vocês lerem o cenário, as equipes, e vocês planejarem como vocês vão fazer essa entrega, sejam muito criativos, porque criatividade é um critério que está, assim, em peso para a nossa mesa de apuração. Então, é uma produção, resumindo, uma produção criativa, onde vocês terão a liberdade de trazer aí a solução dos problemas que serão apresentados, as melhorias que vocês vão propor, de uma forma diferente. Então, a nossa dica é, usem e abusem aí dos recursos visuais, para que a banca de apuração possa aí visualizar de fato como vocês vão colocar o SigQuali na prática, como que vocês vão lidar com esse cenário. E vocês terão um longo prazo para entrega, onde vai ser, vocês terão tempo de produção, e aí as meninas, né, do marketing vão estar com a gente. Eu ia deixar para soltar a banca de apuração na sexta-feira, mas eu acho que quem está aqui merece saber que nós teremos aí a equipe do marketing na nossa banca, teremos parte da diretoria do Grupo IAG Saúde, e teremos o time ensino avaliando aí, então, serão 3 critérios.
sendo eles criatividade, adequação ao tema e a aplicabilidade da ferramenta, né? Estamos falando tanto de SIG-Quali, então vocês terão aí os pontos distribuídos nesses 3 critérios. Todos os detalhes vão estar no regulamento, que vai na sexta-feira para vocês. E eu espero muito que vocês se esforcem, que vocês brilhem aí como tem sido essa caminhada de vocês no desafio, que vocês possam fechar com chave de ouro, pois ao final de todo o processo, posso falar, Paulinha, como que nós vamos finalizar o desafio? Pode. Ou eu deixo no suspense? Posso falar, né? Pode, já começou a falar? Vamos soltar de uma vez, né? Então, para a gente finalizar, nada mais justo do que fazermos um ao vivo, pessoal. Exatamente. Então, nós faremos essa entrega para vocês ao vivo, após toda a apuração, todo esse processo. A banca vai ter um tempo aí para avaliar o trabalho de vocês com muito carinho. Temos jurados aí muito diferentes, então eles vão poder avaliar de vários pontos. E fica o desafio. Espero que vocês topem essa etapa final. Lembrando que qualquer dúvida, o e-mail do ensino está à disposição, nós também estamos à disposição. O regulamento, o cenário vai ser disponibilizado na sexta-feira. Todos os detalhes, se mesmo assim ainda ficar alguma dúvida, nos procure. E mão na massa, né? Vamos fechar aí com chave de ouro o desafio SIG-Quali. Isso mesmo. Eu imagino que vai vir muita coisa legal, que eu sei que criatividade é com vocês mesmos. E agora, Elianai, pode divulgar aí o que a gente vai fazer agora. Bom, novidades não param, né, gente? Então, a gente preparou para vocês, é uma forma de agradecê-los, né? É apenas uma das novidades, a gente está aí na retinha final, mas muita coisa boa vai acontecer ainda. Daqui até o dia 15 de novembro, a gente vai ter muita coisa boa. Vamos fazer um sorteio, como estava lá no e-mail marketing, vamos contemplá-los aí, vocês que se dedicaram ao longo dessas aí 1h30 de chat com a gente. Vamos premiá-los com um Kindle. Então, vamos sortear aí 3 Kindles para os presentes. Temos uma lista. Vamos ver quem será aí, né, contemplado com o Kindle. Isso. Então, Paulinha vai mostrar para a gente a tela do sorteio. E boa sorte a todos. Pessoal, aqui é a Ana do Marketing. Vamos abrir as câmeras, se vocês tiverem, para a gente contemplar esse momento de interação, de sorteio. Afinal, vocês são merecedores, estão hoje aqui com a gente. Então, abram as câmeras e os microfones, né?